Seja bem-vindo a mais um episódio do seu podcast Arte na Mesa, mais um episódio especial. A gente está gravando aqui na Code Galeria, no subsolo da Roosevelt Skate Shop. Vamos comigo, hoje a gente está com a Roberta Carvalho, fotógrafa. Tudo bom, Leandro? Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Vou rapidamente agradecer a Câmera Ninja que patrocina o canal e agradecer o Everton da Code Galeria, que abriu esse espaço aqui durante a exposição Originários, e o Ulisses da Roosevelt Skate Shop, que sempre recebe a gente aí com o maior carinho. Hoje a gente vai falar de fotografia, né? Um pouquinho. Fotógrafa. Fotógrafa. Há 6 anos. Há 6 anos. A gente estava falando ali, você saiu do mundo corporativo. Isso. Para fotografia. O que você fazia? Por que você decidiu mudar para fotografia? Cara, eu a vida inteira trabalhei com logística. Então, eu sou uma profissional, né? Era até o início desse ano uma profissional aí do mundo corporativo. Eu era gestora de uma operação logística. Foi o meu último emprego numa loja de móveis. Tá. Porém, a fotografia ela sempre esteve presente na minha vida de forma... eu vou dizer de forma como um hobby, de um lugar muito de contemplar, de gostar de fotografar, de apreciar a fotografia, sempre consumi bastante exposições. E o meu primeiro contato com a fotografia foi em 96, mais ou menos, 98. 98, era ainda fotografia analógica, né? Já havia algumas câmeras digitais, que minha mãe tinha uma câmera digital, né? Porém, eu comprei nessa época uma câmera analógica, que foi uma Nikon, e a partir daí eu comecei a me aventurar. Gastou muito dinheiro com na filme? Fotografia, muitíssimo. Muitíssimo. E eu tinha assim, a minha grande fissura à época era fotografar em PB. Tá. Então, os filmes que eu comprava eram todos filmes em preto e branco. E eu ficava nesse estudo de fotografar, né? Na época, minha filha mais velha, tinha 2, 3 anos, então ela era meu grande modelo, a minha cobaia, meus irmãos, a minha mãe, os amigos. Então, para onde eu saía, eu carregava aquilo. E o terrível era que quando eu ficava naquela ansiedade, e quando você vai fazer a revelação, eu falava, nossa, que coisa horrível, né? Não sai no começo, né? No começo, exatamente, porque era tudo muito novo, né? E aí, nessa época, eu achei um curso de fotografia no Centro Cultural de São Paulo. Certo. Eram 4 sábados, e eu falei, eu vou fazer a inscrição, eu vou. E ali me deu um norte para eu saber usar o equipamento que eu tinha, né? Tá. E foi uma experiência incrível e aí um salto na fotografia, né? Quando você domina o seu equipamento, você começa a perceber que muda tudo. Eu comecei a fotografar com skate, né? Então, os meus primeiros 5 rolos de filme, se eu falar que salvou 2 fotos, foi muito. Porque além da regulagem da câmera, tinha que acertar a manobra, né? Exatamente. Era uma loucura. Fotografia de movimento é muito difícil, né? E você... Então você sai do mundo corporativo. Você me falou que faz 1 ano que você tomou a decisão de largar o corporativo e você é autônoma hoje. Eu sou autônoma, exatamente. Porque assim, eu olho para o seu Instagram, eu vejo muita foto de rua, fotos autorais maravilhosas. Sim. Mas qual que é o nicho que você está agora? Assim? Então, hoje eu estou na fotografia de eventos. Tá. Eventos culturais, a grande parte. Tá. Porque, além disso, além de fotógrafa, eu também sou produtora cultural de um festival que a gente tem lá na região do Capão. Qual festival que é? Chama Festival Culticom. Tá? E a gente... Então, eu sou a produtora desse evento e... Fotógrafo. Eu produzo toda a parte... Hoje eu não consigo mais fotografar o evento do qual eu produzo. Mas eu iniciei em 2023 no Culticom como fotógrafa. Como fotógrafa voluntária. E aí foi incrível porque foi um festival onde a gente fez em parceria com o Sesc Campo Limpo. Então ali eu tive
o grande privilégio de poder fazer a fotografia de palco, né? Com aquela iluminação maneira, que era uma experiência que eu não tinha tido até então. E a partir daí, eu entrei para a equipe, né? Para a produtora do festival, como fotógrafa durante um bom tempo. Tá. Mas de um ano para cá, nesse projeto, eu estou na produção mesmo, então não estou na fotografia. E você conseguiu monetizar rápido, assim? Tipo, garantir o seu sustento? Então, na realidade, eu saí do meu trabalho corporativo no início desse ano, bem no início. Você devia estar uns 10 anos lá, pegou um bom rescisão. Eu falo assim, eu era PJ, olha, pior que não. Jura? Então, PJ, então imagina se a gente sair na insegurança, né, do que vai acontecer. E aí o que acontece? Eu levei muito tempo para me assumir nesse lugar de fotógrafa. Tá. Isso que é engraçado, né? Às vezes eu ainda me sinto nessa síndrome do impostor, de falar, nossa, não sou. Até hoje eu tenho. Eu falo, é uma coisa, não é? Mas eu acho que isso é bom para o trabalho da gente, né? De certa forma, sim. Eu acho que é importante. E aí foi nesse ano, então, eu saí e falei, caramba, o que farei da minha vida? Eu tenho a opção de voltar para esse mercado, que é uma coisa que eu sei fazer há muito tempo, né? E é um mercado que a gente tem trabalho, então seria fácil eu me recolocar. Né? Logística. Exatamente. E falei, ou eu vou atrás do que eu estou querendo desde sempre. Desde 2019 foi quando eu comecei a fotografar mesmo, né, os eventos culturais, fotografar bandas. E aí eu falei, puta, vou me jogar nisso aí. E, sei lá, por competência, provavelmente sim, mas eu tenho aí também bons amigos que, quando souberam, a Roberta saiu do corporativo, está disponível para fotos. E as coisas começaram a acontecer. Eu falo, olha, eu tenho que agradecer. Eu tô com uma curiosidade. Diga-me. Eu olho o seu Instagram, eu não vejo uma fotógrafa de eventos. Não é? Por que você não divulga esse material lá? É alguma estratégia? Não é uma estratégia. Então, como eu estar dedicada nesse processo da fotografia, fazendo exatamente o que eu quero fazer, que é viver de fotografia, é um processo recente, né? Então, eu estou organizando uma outra conta de Instagram para que eu possa trabalhar com isso. Porque eu não quero deixar a minha fotografia autoral ali de lado, entendeu? Não, isso é uma coisa que eu adoro sair para fotografar na rua, com celular, muitas vezes, né? A gente não está com a câmera, mas você vê uma cena... Eu faço várias com celular também. Exatamente. Hoje a gente tem esse recurso que é incrível. Mas é por isso. Então, a gente está em construção desse perfil, que aí vão entrar muito do meu trabalho no corporativo e elencado também com a produção cultural. Eu estou falando isso não porque desagrega, mas porque eu também tenho o meu perfil, eu tenho vários trabalhos que eu faço que eu não posto lá. Eu coloco no site, né? Eu tenho um site, aí se o cara me contrata para festa, foto de comida, aí eu mando o link do site, o cara vê lá no site. Exatamente, porque essa é uma das construções que eu estou preparando, é isso, de ter um site onde você possa colocar mostrar, sua diversidade de trabalho. Exatamente, acho que isso torna a gente mais profissional também, né? Quando você... É que a gente está falando de um mercado cultural, né? Sim. Você identifica machismo, assim, na sua caminhada, tipo assim? Mais dificuldade por ser mulher, paga menos, você já presenciou isso? Não? Olha, eu particularmente, assim, enquanto atuante nesse segmento, não. Tá? Mas eu tenho dificuldades no seguinte, é um ambiente, eu acho que o audiovisual, de uma forma geral, a gente percebe que é um ambiente que ele é muito dos homens, né? Os homens estão muito audiovisual, presentes. Né? Exatamente. A fotografia nem tanto, mas no audiovisual. E muitas vezes, o coletivo que eu atuo, que é essa produtora,
nós somos 5 mulheres. Yes. E é um trabalho que... Então, a gente está sempre buscando isso, mulheres para realizar um trabalho de audiovisual, ou quando eu preciso agregar uma outra fotógrafo, entendeu? A gente busca isso, mas eu particularmente não. Porém, eu já presenciei situações disso, de machismo. De machismo mesmo, da pessoa não respeitar você no ambiente enquanto profissional, entendeu? Que é péssimo, né? Achar que você está ali, está prestando um serviço, você está trabalhando, mas de repente você precisa ir pegar... pega uma água para mim. E você lá trabalhando com foto. E você trabalhando com foto, né? Você fala, então... comigo não aconteceu, mas eu já presenciei, isso é uma coisa... Péssima. Péssima, péssima, péssima. Você vem de um ambiente de quebrada. Total, sou do Capão Redondo. Capão é raiz, né? Você visualiza, você já falou de coletivos culturais, né? De alguma forma, esses coletivos influenciaram você a chegar onde você chegou hoje? Totalmente. De que forma? Totalmente, porque eu acho que é isso. A minha inserção e a minha coragem para não voltar para a logística se deu através dessas participações nesses coletivos culturais. Tá. Então, eu comecei em 2000, assim, eu começo na fotografia mesmo, fotografando, entendeu? Sendo reconhecida, né, pelas pessoas como fotógrafa em 2019. E foi através de um coletivo que não existe mais, que se chamava No Capão. No Capão. Isso. E esse coletivo... Ele se extinguiu há pouco tempo. Exatamente. Vai fazer um ano, mais ou menos, né, que... a gente não tem mais esse coletivo, que inclusive era um espaço cultural que abrigava todas as linguagens artísticas. E eu comecei nesse coletivo porque em 2019 eu fui acompanhar uma aula de um fotógrafo que eu seguia nas redes sociais, que é o 1001 Fotografias. Ele fotografa skate e ele está na fotografia subaquática hoje. Então, eu acompanhava aquele trabalho dele e quando eu vi que ele ia estar com uma oficina nesse coletivo, eu falei, eu vou me inscrever e vou até lá. Tá. E lá foi essa transformação. Eu chego nesse coletivo, a gente tem essas oficinas de fotografia, tinha alguns outros projetos acontecendo e a gente teve no final uma festa onde contemplava exposição, apresentação musical. E tudo que eu via do coletivo, eu falava, gente, vocês realizam coisas tão incríveis, mas não tem uma fotografia legal do que estava acontecendo aqui. Ninguém estava registrando. Não estava, entendeu? As fotografias eram um registro celular, um story que alguém postava. Sim. E eu falei, eu vou. E eu comecei, eu entrei, falei, eu vou fotografar. Tá. E a partir daí... Você se qualificou para a vaga. Exatamente. Que nem tinha. Que não tinha. Eu abri essa vaga. E aí, na época, o coletivo se inscreveu para um edital, que era o VAI. Tá. E foi contemplado. E quando eles escreveram, então, tinha uma série de realizações ao longo de 8 meses. Tá. E eu era a fotógrafa do coletivo. oficial do coletivo. E aí, no outro ano, depois de um tempo, a gente ganhou um outro VAI. E esse VAI... aí eu entrei na ficha técnica como produtora do evento. E aí você fala, como é que você migra de fotógrafa para produtora? Eu sei bem como é que é. Eu acho que é a coisa da logística que está em mim. Sim. Então, eu estou olhando no ambiente. Como é que vai ser a circulação, por onde as pessoas... Sabe? Então, eu tenho esse olhar muito de estar atento ao espaço e... O fotógrafo tem isso. Tem, visual, você fala... Então, quando eu vi, eu estava envolvida em tudo. Estava envolvida na decoração, no cenário, estava envolvida em onde a gente ia colocar as peças de expor, tinha exposição de arte, quando eu vi... E aí eu me tornei uma produtora desses eventos durante um bom tempo no Capão. Que legal. E fotografando. Então, eu cuidava de todo o mas eu não abria mão da fotografia. Eu falei, não, no dia
Eu quero eu fotografar. quero fotografar. Foi o que te deu origem a tudo. Foi, exatamente. Então foi daí que começou. É legal, você tá falando, eu tô fazendo um paralelo com a minha história, porque eu começo a fotografar skate e eu começo a ir para os eventos de skate. E aí, como fotógrafo, você começa a ver todos os detalhes. Chegou uma hora que eu tava junto com um amigo meu, que virou presidente da Federação Paulista de Skate, participando da organização dos campeonatos. / produtor. O celular caiu a segunda vez já. Então, chegou um momento que eu estava realizando que nem aqui. Junto com a Meire, eu ajudei a produzir todos os eventos aqui, que foram as rodas de conversa. Sim. E aí você pensa em tudo. Tudo. O que vai comer, onde que vai ficar, se o público chegar, onde que vai ficar. Exatamente. Uma loucura. Essa preocupação de acolher mesmo, Sim. né? Porque eu acho que... Eu acho não, eu tenho certeza, essa é uma grande preocupação. Então, eu sempre tive esse olhar muito operacional da coisa, do evento. E é uma coisa que eu adoro fazer. Dá um trabalho, mas... trabalhoso. Como que você vende suas fotografias hoje? Assim, vai ter é mais networking? Ou... Olha, hoje eu vou te dizer, é um networking mesmo pesado, e eu falo, não posso reclamar, porque isso é uma indicação aqui, aí as pessoas veem a foto, né, de um trabalho, e falam, precisamos de fotógrafo, eu vou te indicar a Roberta. E as coisas estão acontecendo. Agora, eu ainda estou ali cafifado, porque eu olho para o seu Instagram, cara, é incrível, maravilhoso. Obrigada. O que você vai fazer com aquelas imagens? Você pensa em fazer alguma exposição? Você já fez? Nunca fiz. Qual foi a primeira pergunta que eu cheguei aqui e eu te fiz? Eu já esqueci. Sobre o papel. Falei, esses papéis! Então, se você for fazer, faz com o meu patrocinador. Para Fine Art. Então, esse é um lugar, assim, bem... eu acho que é isso. A fotografia autoral, essa fotografia... Eu gosto muito de sair para passeios. Eu sou uma caçadora disso, de passeios coletivos que falam... A gente vai se encontrar para fazer fotografia na rua. Eu me envolvo, eu estou inserida... O Fotoclube vai fazer isso, tá sabendo, então, né? Ele já te falou, né? Sim, eu estarei presente. Porque eu acho que é muito mais seguro, né? Primeiramente por conta do equipamento e depois a mim enquanto mulher, né? A gente está andando com equipamento e sem estar se sentindo seguro, né? Exatamente. Então eu acho que isso traz, e essa fotografia é o que eu quero. Então quando eu olho, eu falo, cara, eu gostaria sim. Gostaria não. Esse é um sonho. Mas você que já eu pretendo realizar. Você não precisa falar. Não tenho. É a parte mais difícil. É a parte mais difícil. Mas eu acho que essa fotografia autoral, eu acho que ela vai... Assim, é um grande desejo de uma exposição, mas eu acho que essa série ainda vai nascer. Eu falei que o nome é mais difícil porque o Originários... O nome só veio, acho que depois de 1 ano e meio que eu estava fazendo as pinturas. Olha isso. Quando eu tive a necessidade de fazer a exposição, eu falei, agora eu preciso do nome. E foi fácil chegar a esse nome? Foi de certa forma. Eu tive um amigo que escreveu... Eu passei todo o conceito para ele e aí ele escreveu o texto para mim. Em cima de tudo, eu assim, vomitei todas as ideias que eu tinha. Aí ele juntou todas as ideias e calibrou num texto. Aí ele pegou, eu falei, mano, tem que ter um nome, eu preciso de um nome. Aí ele falou, por que você não olha para o texto? Aí dentro do texto a palavra Originários aparecia umas 8, 11 vezes, assim. Você falou, é esse o nome. E aí, como eu trabalho com marketing, eu sabia que tinha que ser um nome fácil, assim, sabe? Tipo, tem que ser um nome fácil, tem que ser um nome que marque. E aí o Originários tinha tudo a ver. E tinha a ver principalmente com o que eu queria passar. Eu não queria que fosse taxado com um trabalho de pintura africana. Sim. Eu não queria que ficasse taxado com um trabalho de pintura indígena. Sim. Eu queria que ficasse taxado como um trabalho de pinturas ancestrais. Legal. E aí o Originários, ele
engloba perfeito. Exatamente, aglutina os dois conceitos. Você ainda faz fotografia com analógico? Você acredita que não? Parou? Parei, eu nem tenho mais uma Câmera câmera analógica. analógica. Na realidade, mentira. Eu tenho, assim que eu comecei, 2019 mesmo, a entrar nesse lance de fotografar, eu falei assim, eu vou pegar alguns amigos para fotografar. Aí eu convidei um amigo meu e a gente fez uma fotografia, a gente fez um ensaio dele no Bowl do Arariba, que é um bowl ali do Bowl do Arariba, que está reformado, está lindo. Algumas fotos até, as últimas fotos do meu Instagram são lá do Bowl. Foi no processo de reforma que eu tive lá. E aí, quando eu entreguei esse material para ele, que era um material era de treino para mim, eu falei, vou te entregar as fotos. Ele usa até hoje essas fotos. Eu falo para ele, que já tem 6 anos, muita coisa mudou. Você mudou muito, né? Sim. Nesse tempo. E ele me presenteou com uma câmera. Ai, eu vou falar para você, olha que feio. Ela é azulzinha, ela é de Malomo. Malomo, que legal. Isso, ele falou, eu ganhei o Malomo, eu vou te entregar. E aí eu mexendo nas coisas, olha só, agora, que eu me mudei há pouco tempo, e aí eu achei essa Lomo, e aí eu coloquei, junto com as minhas outras câmeras, eu falei, eu vou pegar, ele me deu os filmes e tal, eu falei, eu preciso fazer essa experiência. Então você tem fotografar. Eu tenho uma. Só está sem uso. Eu estou fazendo uma série para o canal só de analógico. Eu vou testar todas as marcas de filme que a Câmera Ninja tem lá disponível. Vai ser bem legal. E você tem analógica? Eu tenho uma médio formato. Sim. Uma. Como que é o nome dela? Ela é. Isso, agora fugiu o nome. É uma médio formato, já eu lembro. Uma Rolleiflex. Sim, era o que eu ia dizer. É uma Rolleiflex. Eu tô com uma point and shoot que fala, sim, né? Isso. Que a Câmera Ninja me cedeu para fazer essa série. E eu tenho mais umas 3 analógicas, só que elas não estão funcionando. Analógica eu tenho mais até. Point and shoot eu tenho mais umas 4, sim. assim. Eu devo ter umas 8 analógicos no total, assim. Mas funcionando só 2. Eu fiz, da pandemia para cá, uns 8 rolos de médio formato. Eu revelei um só até agora. Mas agora eu descobri um laboratório. Então, a revelação também é cara, né? Não? Descobri um laboratório. Que ótimo. 35, então. AGF, um salve aí pro Arthur da AGF. 35mm que não tiver película de cinema, R$10 para revelar. Nossa. E ele cobra 35 para escanear. Que ótimo. Baratíssimo. E onde é? Aqui no centro. Olha só. Aqui, eu depois te passo contato. Vamos pegar, por favor, porque Eu fiz um vídeo pro canal dizendo que toda pessoa que começa no digital, que não é o seu caso, nem o meu, não vou perguntar a sua idade, tá? Fica tranquilo. 50. Já entregou. Nenhum problema. Já entregou. Eu acho que todos os jovens que começam na fotografia analógica deveriam experimentar o analógico. Na digital, deveriam experimentar o analógico pelo processo, pela ideia de ter de ter que pensar a fotografia. Sim. Porque eu venho de uma situação que eu ia para uma pista de skate com 3 rolos de filme. Eu não podia chegar já fotografando porque eu tinha que esperar o cara se aquecer para começar a entender se ele estava perto de acertar a manobra e ao mesmo tempo não vacilar, porque ele poderia acertar a manobra a qualquer momento. Sim. Quando chega o digital, comecei a fotografar que nem louco. Só que esse processo, você vai me dizer se isso aconteceu com você não, me fez pensar menos na fotografia. Sim. Porque você clica, olha, aí você muda. Exatamente. Acontece isso com você também? Acontece também. Agora, uma coisa que olha só que legal, né? A gente ter essas trocas de ideias com fotógrafos, porque eu me considero uma fotógrafa de cliques econômicos. É mesmo? Eu não. Eu sou. Eu percebo. É lógico, no início ali você vai entender a luz, fazer aquela leitura, né? Ver ali o que funciona.
mas eu acho que é desse lugar, vem desse lugar da fotografia analógica, né? Sim. De você Pensar mais. Pensar mais para construir a sua fotografia. Então eu percebo que eu não tiro tanta. Às vezes me empolgo, dependendo, às vezes é um show do evento, aí eu falo, nossa, vai dar muita trabalheira, porque é um monte de foto igual. Tem. Aí você fala, vai dar uma trabalheira para. Dependendo, você faz sequência para pegar um momento legal. Isso, você fala assim, então vai dar uma trabalheira, mas eu percebo que talvez seja isso, um resquício da minha fotografia analógica, de eu não disparo tanto, não. Como eu migro para o digital na época, foi um ato libertador, porque eu não tinha muito dinheiro para comprar filme. Quando eu entro na Editora Peixes, eu era colaborador, então eles não me davam a mesma quantidade de filmes que dava para o cara que era do staff. Então, quando veio o digital, eu falei, agora eu vou bombardear o planeta, sabe assim? Com a R15, assim, sabe assim? Então, eu migrei isso, mas, por exemplo, vou te explicar uma coisa que aconteceu comigo. Eu tava fora do mercado. Quando vem a pandemia, eu perco meu emprego e monto meu estúdio. Eu nunca tinha fotografado em estúdio. Sim. Um amigo meu me ajudou ali, me deu uma noção, eu fui. Aí eu chamei uma pessoa para fazer uma sessão. 1.900 fotos. 1.900 fotos num ensaio. Num ensaio. Virou um pesadelo. Estúdio, Pesadelo. Aí o segundo eu me liguei que eu tinha que segurar um pouco mais a mão. Deu umas 600 fotos. Hoje, o mesmo tipo de ensaio, eu faço 100, 120 fotos. Porque... mas eu acho que também é um novo, né? É isso. Lapidando sobra 80. Sim, mas você fala, é um novo. Esse contato que você fala, para não errar, o mais é menos. Mais é mais. Não é? Mesma coisa Originários. Quando começa, as primeiras sessões eram 230 fotos. Eu já fiz sessão do Originários que eu fiz 50 cliques. Olha aí. E utilizo umas 40, assim, sabe? 37 fotos. E gosto de duas. Sim, porque é sempre isso, né? Às vezes a gente faz ensaio que... muitas vezes, né, o que eu vejo, assim, eu não tenho experiência ainda da fotografia em estúdio. Então, esse ano, sabe, dentro do que eu quero trabalhar, a fotografia em estúdio vai entrar. E aí o que eu percebo muitas vezes, eu fiz agora, tem uns 15 dias, eu improvisei, a Meire até foi em casa e viu, eu improvisei um estúdio em casa. Luz contínua ou flash? Luz contínua e o flash, né, na câmera mesmo, né, não no rádio. E eu fiz umas fotos. Eu gostei do resultado que eu obtive. Gostei, olhei e falei, pô, ficaram razoáveis, né? Eu falo, não desgostei do trabalho. Agora, a modelo, ela ficou encantada com o resultado. Né? E eu cheio de críticas, é meu trabalho e tal, sabendo o que eu poderia ter melhorado, o que não poderia. Eu, enquanto imagem, eu olhando aquilo, eu falei, nossa, eu podia ter melhorado aqui. Fez fundo branco? Já sei. Eu fiz um fundo preto. E aí o que acontece? Eu falo, muitas vezes, eu acho que é isso, né? A gente olha para o trabalho da gente com um olhar muito mais crítico. Muito mais crítico. Porque quem vai consumir o nosso produto, ele quer uma imagem onde ele se enxergue bonito. Não é? Primeiro, quando você fala de retrato, eu quero uma imagem, ele quer se ver bonito. Não interessa se a foto, muitas vezes a foto não está nem com foco cravado, mas a pessoa, e são coisas que a gente olha e fala, vacilei aqui, né? E você fala, e não é, a gente quer entregar o que de melhor tem. Eu falo, então, acho que a fotografia de estúdio, para mim, é um dos desafios que eu quero entrar esse ano. Se quiser passar lá no estúdio, você é amiga, e a gente faz uma sessão. Quero sim. Quero mesmo. Você edita aonde suas fotos? Eu edito no Lightroom. Pago? Pago.
Pago. O que pago, você acha pago, do pago. preço dos softwares? Quando a gente fala do universo da fotografia, de uma forma geral, é tudo caríssimo. É que esses né? dias rolou uma polêmica aí, porque aumentou um pouco, né? Então, eu não trabalho com a manipulação das imagens, então eu nem pago o Photoshop. Eu Só o Lightroom. só pago o Lightroom e é 55, acho que tá. Deu uma aumentada. Mensal, Era menos, era 49. menos, era alguma coisa assim. E assim, tem as ferramentas de ar, melhorou muito, Sim. né? Melhorou, nossa, Os incrível. últimos 3 anos foi um salto quântico. Demais. É que você fala, você tem uma velocidade, mas aí a gente vai esbarrando a tecnologia vai avançando, aí você precisa correr atrás para poder usufruir disso, né? Sim. Então, você fala, você tem que ter uma super máquina para poder Processar software. Esse software, e tudo isso é muito caro. Se o problema fosse só o software, a gente estava feliz, né? Você sabe que o meu computador eu troquei na época que eu montei meu estúdio, porque o computador que eu tinha quando eu instalei o Photoshop, ele não aceitava mais atualização. Olha aí. Aí você fica refém, eu né? Gastei um rim no computador e fui. Um rim, exatamente. É isso que a gente fala. Rim. Aí você precisa de aí você consegue fazer um update, né? Ou adquirir um novo equipamento, uma câmera. Agora eu fotografava com uma T5 Sim. até 2 meses. E aí eu comprei uma 7D usada. Tá. Né? Boa Mas câmera. aí você fala, incrível, eu já percebo assim, um salto. Você tem mais de uma lente? Eu tenho 2 lentes. Quais, você lembra? Eu tenho uma 50mm. Adoro. Eu tenho uma 1855, que eu acabo usando nessa, e tenho uma 70-300 que 70-200 que eu comparo. Eu acho que é 70-250. É branca? Não, é uma Canon, era uma pretinha, Deve ser que eu compartilho com a Meire dessa, e nós compartilhamos a lente. Olha aí. É isso, a gente tem que se fortalecer enquanto, Sim. não é? Teve uma época que eu deixei uma começando. 50 com ela. Isso, às vezes também a gente faz essa troca, compartilho. E já aconteceu de eu ir para evento corporativo mesmo, Tá. e de ter amigos fotógrafos e tal, bem equipados, que falaram, leva essa aqui. Aí me emprestou uma 70-200, que é, Sim. né, aquela branca 2.8, que é um espetáculo, né, para fotografia. Eu tenho ela, eu adoro. Ela é incrível, incrível. Foi sempre o maior sonho da minha vida ter essa lente. Eu acho que é um sonho, né? Quando eu saí do mercado tradicional e montei meu estúdio, peguei uma boa rescisão, aí eu comprei. Então, essa é o sonho também. Eu acho que habita aqui também o meu sonho. Uma 70. É uma lente boa. E mirrorless, você tem? Essa câmera que eu estou usando é uma mirrorless. Ah, legal. É uma mirrorless. Mas ela é o quê? É uma Sony? Né? É uma Canon É R10. uma Canon R10. É uma R10. Ela é mirrorless. Agora eu tô, assim, pensando muito em migrar para Fujifilm, né? Fuji, Por né? conta de alguns motivos, né? Qual o principal motivo? O principal é que ela filma OpenGate, né? Sabe o que é isso? Não. OpenGate, assim, ela gera um arquivo quadrado. Então, na edição, você pode cortar na horizontal ou na vertical. Nossa, que incrível. E você não perde qualidade, né? Incrível. E ela filma em 6K. Outra coisa também que ela tem... Eu só não migrei porque ela não tem mount para engatar ainda, não tem adaptador para engatar as câmeras, as lentes as que lentes você já Canon, tem, né? senão eu já tinha migrado. E ela traz os specs dos filmes para fotografia. Legal, Isso é maravilhoso. Isso é incrível, No incrível digital. nessa coisa. É muito legal. Eu tive, assim, uma experiência de fazer, sei lá, uns 10 cliques com uma Fuji, uma X, que eu não vou saber qual agora, que é eu falo para ele sempre assim que ele é o meu mentorzão, porque quando eu decidi comprar o primeiro equipamento,
Ele me deu várias dicas. Sim. E aí, uma vez a gente se encontrou num evento, ele estava com essa câmera, ele falou, faz umas fotos, ele estava com a Fuji. Que legal. E eu falo, Quem nossa, que é o Ricardo Carvalho Bagão, Tá. PH. Ele é lá do Arariba, ele Tá. é fotógrafo, e ele trabalha muito com sensual, né? Tá. É um mercado bom, né? Isso é. Eu já fiz alguma coisa de sensual já. Eu penso no sensual, mas um sensual... eu acho que mais... Não essa coisa do estúdio... É isso, de eu retratar a mulher no seu ambiente, sabe? Sim. Na sua casa, numa proposta mais... Eu penso Sim. muito Eu gosto disso. em formar isso aí, de seguir, de fazer uma experiência nisso. Eu Isso acho bem penso. legal isso. Agora me fugiu o nome, mas tem uma categoria de fotografia que leva esse nome, que é fazer as fotos no ambiente da pessoa. Exatamente. Lifestyle? Não é lifestyle. Não é lifestyle. Fugiu o nome. Já eu lembro também. Isso. Então, aí eu penso em alguma coisa assim, aí pegar umas amigas de cobaia, né? Sim. É isso que é. É legal. E a gente Tem uns fazer. estúdios que simulam casa, né? Tem Assim. muitos estúdios Tem, hoje, né? tem, que eu tem. vejo, aparece muita coisa legal. Que você fala, tem um cenário legal, Eu tem conheço uma o Estúdio luz Guedala, que parece muito boa. Conheço o Estúdio Guedala. Sim, já ouviu falar? já ouvi falar. Já vi maravilhoso. fotos do Estúdio Guedala, isso é incrível. E não é caro, meu. Acho que é 100 pilas a hora. Não é, exatamente. Pra mim não é caro. Não é, Você coloca exatamente. ali no orçamento, vai. Não, vale, é super. E você tem uma entrega de um ambiente, né? Acho que Diferente. É 100 a hora, no mínimo 2 horas. Isso, É então não é caro, não. Não é Eu caro. gosto. Dentre os nossos problemas da fotografia, esse é o menor. Hoje em dia, né? Porque Hoje em dia. antigamente era muito caro antigamente. Vou fazer umas rapidinhas para você Diga. aqui. Canon ou Nikon? Canon. Canon ou Sony? Canon. Canon ou Fujifilm? Pela essa única experiência que eu tive, eu falo, eu teria uma Fuji. Fuji? Eu teria uma Fuji, teria. Tá. Fujifilm ou Hasselblad? Fuji. Fujifilm, tá bom. Você tem alguma coisa programada para frente aí, nova, para Olha... pensando no seu projeto autoral? No meu projeto autoral, então, que não é bem autoral, né? Eu acho que ele está muito mais ligado ao meu... Onde eu quero me posicionar enquanto fotógrafa, sendo monetizada para isso, tá? Então, ele está muito ligado com a minha atividade de produção cultural. Tá. Então, hoje, o que eu percebo, né? Que eu vivencio... Eu trabalho com a produção cultural com os artistas do meu território. Tá. Então, são artistas que estão ali, que têm um sonho de viver de arte, que estão correndo atrás, só que realizam outras atividades, tal como a maioria das pessoas, né, que estão correndo atrás dos seus sonhos. E aí, quando a gente vai fazer uma produção, convida esse artista para um show, e aí você fala, puta, a gente precisa montar um flyer, fazer um release, esse artista... não tem um material de qualidade para entregar. Tá. Então, esse é um nicho que eu quero atuar, junto aos meus, entendeu? Nesse meu território, de estar fortalecendo, gerando portfólio, isso, e ser reconhecida nesse lugar. Às vezes eu vejo que tem muito artista que não tem nenhuma foto de perfil legal. Assim. Não tem. Eu não posso falar muito da minha, porque fotógrafo não tem foto, tem? Você tem foto? Olha, eu comecei a me preocupar. Esse é um lugar que eu estou me Por preocupando. conta da exposição, começaram a me pedir foto. Então, de 2021 para cá, eu comecei a me preocupar com isso. Então, vira e mexe, eu... esse é um lugar que eu falo, cara, faço eu preciso alguma coisa. de fotos. Tem que ter. Tem que ter. Fala, como que eu trabalho com a imagem e não tenho uma foto? Como que é? Casa de ferreiro, espeto de pau, não é isso? Eu falo, então, é esse lugar. Então, esse é um lugar que eu quero muito. Agora, enquanto isso eu quero para estar desenvolvendo isso esse ano, entendeu? Você continua estudando? Bastante. Eu acho que, na realidade, eu comecei, de fato, a estudar
Esse ano. Esse ano. É isso que eu Onde falo. você consome? Então, eu consumo muito YouTube, né? YouTube. Eu ia fazer essa pergunta. É YouTube, é isso. Eu tenho um lugar ruinzinho isso para essas atividades que não são presenciais, sabe? Tá. Eu não tenho lá uma boa disciplina. Eu prefiro achar uma oficina, um workshop que eu possa ir presencial para ter essa troca. Isso para mim é mais válido. Eu percebo que eu absorvo mais do que o YouTube. Mas é isso, é de estar estudando, de estar analisando, né? E isso, eu tenho um amigo também, que é o Alessandro Couto. Beijo, Couto. Ele trabalha com retratos corporativos e ele está me dando uma super help, assim, que é nesse lugar de poder acompanhar, de entender como ele monta a luz. Eu tive uma vez, a gente bateu um papo, fui com ele numa empresa que ele foi fazer isso. Então, eu acho que é isso, direção. Então, ver como é que ele dirige as pessoas, como as pessoas ficam, porque a fotografia de evento é muito mais tranquila, né? Ela está mais ali pro lugar do jornalismo, né? Você não precisa que a pessoa pose para você, você não precisa dessa interação com a pessoa, né? Na realidade, é diferente. O importante é que você passe desapercebido por ali, né? E quando você vai fazer uma fotografia, né, encomendada para você, um retrato, você tem que ter esse lugar da direção. O evento está tudo pronto. O estúdio você tem que preparar tudo. Da luz, Tudo bem, a gente tem o benefício de que está no ar-condicionado. Sim. Tem o controle da luz total. Exatamente. Mas se você não está num dia bom, como que você vai dirigir uma pessoa? É muito louco. É um trabalho muito mais complexo do que a gente, né, trabalhar com evento, que é isso. O evento é importante que nem me percebam ali naquele espaço. Eu estou há 5 anos com o estúdio e tenho que te dizer que eu ainda tenho dificuldade com direção de pessoas. É o mais difícil. Com luz, não. Com luz você fala, eu quero isso, eu faço. Mas direção de pessoas é sempre desafiante. Ele passa do lugar que você está até o dia que você está passando. É muito louco. E tem o outro lado também, né? Porque às vezes a pessoa agendou com você, ela também pode não estar no melhor dia dela. Você não sabe, são várias vertentes aí. Eu acho que a fotografia é isso, o retrato é um lugar... Eu prefiro que a pessoa, se ela está num mau dia, ela até desmarque, sabia? Mas é melhor, né? Eu acho que para tudo, hoje em dia, pra gente, né? Eu acho que para tudo. Se a gente está num mau dia, eu sou adepta a isso. Eu falo, é melhor não, porque não é legal a gente não entregar. E para mim foi muito louco, porque eu comecei na pandemia e aí eu fiz um tráfego pago no Instagram. Eu fotografava 6 pessoas por dia. Nossa. Todo dia. Todo dia. Fiz um preço popularzaço, assim. E aí eu aprendi a fotografia de estúdio nesse momento. Olha isso. Você vê, acontecendo. Eu acho que esse aprendizado ele é tão rico para a gente, não é? É muito rico. Eu acho que é o que torna a gente melhor. É isso. É você... É lógico, coisas que a gente não sabe, a gente vai ali, corre atrás, vai atrás de alguém que tem uma informação, uma dica que possa te passar. Mas é isso. Na cara e na coragem fazer. E você vai entendendo, né? Porque às vezes o que dá certo para um não dá certo para outro, né? Se você tivesse que dar uma dica para uma mina de quebrada que está começando ou está pensando em ser fotógrafo, cara, manda bala. Olha, eu acho que a primeira coisa a gente pode iniciar com o equipamento que você tem disponível, que tiver ao seu alcance. E se for um celular, que seja um celular, é entender ali, é pensar em como você quer compor essa fotografia, em pensar o que você quer retratar naquilo, né? Sim. É você analisar a sua cena, porque muitas vezes os equipamentos são caros, né? Então eu vejo muito isso. Para mim foi assim, de eu estar cada vez mais envolvendo na fotografia e o celular foi me trazendo
Liberdade. Não a liberdade, mas veio me trazendo essa certeza, a fotografia ali, que era com o equipamento que eu tinha, de entender o que dá para você fazer e estudar. É isso, estudar. A gente tem vários recursos, né, de YouTube, é isso, que são programas que pode assistir, que são gratuitos, mas eu acho que o importante é você isso. Você quer começar? Explora, então, o equipamento que está disponível para você, é um celular. Então, é isso. Bora procurar como é que eu vou extrair o melhor desse equipamento que eu tenho. E aí você vai entender se gosta mesmo daquilo ou se não gosta, né? Você estava falando, eu lembrei que minha primeira exposição foi no Céu Parelheiros. Olha só. Eu estava sem câmera e um amigo meu ia organizar um campeonato de skate lá. Aí falou, Lê, você precisa fotografar o evento. Eu falei, tá bom, não tenho câmera. Aí ele falou, você precisa fotografar o evento e desse evento a gente vai fazer uma exposição de fotos dentro do Céu Parelheiros. Eu falei, tá bom, mas eu não tenho câmera. Ele falou, filho. Aí eu ia fazer com o celular. E aí ele pegou a câmera da esposa dele na época, me emprestou, era uma Nikon. E aí essa Nikon tinha um atraso de clique. Então, para fazer as manobras, não ia ficar legal. Aí eu tinha o equipamento, mas ele não era propício para as manobras. Você falou, ele me limita aqui, né? Aí eu tive a ideia de fazer, o nome da exposição chamava Retrato de um Skatista. Na hora da inscrição do campeonato, lá, a hora que o cara chegava, eu chamava ele para o lado e pedia para ele fazer uma foto segurando o skate, assim, tampando metade do rosto. Olha que legal. Por quê? O Retrato de um Skatista era o nome da exposição. E aí, uma parte era o rosto, a outra parte era o skate virado para a parte da rodinha para lá. Sim. Então, conseguia mostrar a identidade dele e a identidade de como ele anda pelas marcas do skate. Olha só que maneiro. Então, foi um negócio que eu não tinha câmera. E você fala... ver as adversidades que a gente encontra no caminho vai gerando. Gera um processo criativo que é incrível. Você fala, vai ter que sair uma exposição daqui e o que será? Você fala, pronto. Detalhe, eu tinha uma semana para pensar tudo isso. Olha que loucura. Loucura, que ele me falou uma semana antes. E você e veio nessa semana ou foi uma coisa assim, veio a véspera? Não, veio tipo assim, na semana mesmo. Na hora eu veio pensei. Na hora do na hora evento. Eu pensei. Eu já tinha visto uma foto de um fotógrafo assim. Eu falei, eu vou fazer esse processo. E é legal que eu tenho registrado todos os skatistas que correram aquele campeonato. Isso é incrível. Tá guardadinho lá. E aí surgiu umas fotos muito loucas. Tinha uma foto que era uma cara. E aí eu peguei e coloquei e ficou metade da cara dele, metade do... Sim. Meu, alucinante. E essa exposição você fez no Céu Parelheiros em que ano isso? Putz. Faz tempo? Se eu olhar aqui, ó, quer ver? Ó, acho que dá para ter uma noção. Pelo Flickr. Flickr é da véia, hein? Quer ver? Ó, deixa eu ver se está logado aqui. Eu acho que foi em 2000 e... Não sei, deixa eu ver que álbuns. Espera aí, vou te falar agora. Aqui já dá para ter uma ideia. Se eu não tô falando besteira, foi 2016. Quer ver, ó, só chegar no álbum. Já vai uns 10 aninhos aí. Já faz uns 10 anos. Ele tá aqui mais para trás. Deixa eu ver, ó. O legal do podcast é isso, a gente vai fazendo e... Olha isso aqui, ó. Olha só. Eu fiz a montagem no Photoshop. Muito saindo maneiro. Um pouquinho da pergunta. Mas eu ponho a foto, põe a foto. Isso, incrível, incrível. Que brisa, né? Mas foi mais ou menos 2016. Quer ver, ó? Deve estar por aqui, ó. Foi bem legal, assim, me ajudou a ter essa concepção que todo fotógrafo precisa ter, que não é equipamento, né? Não é isso. O equipamento ajuda, não vamos ser hipócrita, né? Meu, totalmente, né?
Aí, através do Bagão, eu tive a experiência que foi com uma Fuji, né? Que eu te falei. Foi 2014. Tá vendo a ideia? Olha, Ó, do rosto que eu te falei. Muito legal. Então, todos os skatistas passaram por essa fotografia. Meu, sensacional. E o flyer era a minha foto. Tá vendo? Sim, Sou também. O flyer da exposição, né? Foi muito legal. Mas aí eu brinquei com o PB, eu brinquei com o PB e... Sim. Como que é o nome? Quando é um... Esqueci esse filtro. Mas eu brinquei, olha que legal. HDR, não é? HDR. Isso. O menininho não tinha nem força para segurar o skate. Olha que legal. PB, muito HDR. Legal, aí foi uma loucura, né? E a gente imprimindo as fotos. E a gente não tinha dinheiro para imprimir as fotos. Aí conseguiu um dinheiro para imprimir as fotos. A gente colou naquelas placas de madeira. Sim. Pendurou no improvisão total, né? Improviso total. Foi maravilhoso. No improviso total. Eu acho, porque isso, né? Para fazer uma exposição, para você fazer uma exposição, para fazer uma impressão em fine art, tudo isso é caro. É caro, é bem caro. Mas aí a gente pode puxar outro episódio depois. Pode, com certeza. Meu, obrigado por você ter vindo. Obrigada a você, Leandro. Obrigadão mesmo pelo convite. Obrigadão. Ótimo. Para você que ficou até agora, obrigado por aguentar a gente aqui. Isso. Um beijo e até o próximo domingo. Se você chegou até aqui, tá no celular, hypa esse vídeo para ele chegar para mais pessoas. Tchau. Tchau, tchau.